Dia 31 de março de 2020 e nós estamos fazendo esse vídeo para repercutir um pouco a fala do General Mourão, vice-presidente da República, que publicou hoje um texto em seu Twitter comemorando o golpe militar de 1964, 31 de março de 1964. E eu acho importante aqui a gente tentar entender as mensagens subjacentes ao texto do General Mourão. Eu vou ler aqui o texto. Basicamente o texto traz duas mensagens, e as duas mensagens elas estão relacionadas com uma tentativa de falsificação da história. A mensagem é a seguinte: há 56 anos as Forças Armadas intervieram na política nacional para enfrentar a desordem, subversão e corrupção que abalavam as instituições e assustavam a população. Com a eleição do General Castelo Branco, iniciaram-se as reformas que desenvolveram o Brasil. 31 de março, hashtag 31 de março pertence à história. De fato pertence à história, mas o General Mourão aqui, o vice-presidente, muito provavelmente está reproduzindo e tornando pública a posição que prevalece, que é hegemônica entre os principais oficiais, os generais ali das Forças Armadas, principalmente do Exército. O texto tem duas mensagens, né? A primeira mensagem pertence à primeira parte do texto. Ela diz o seguinte, essa primeira parte do texto eu vou reler. Há 56 anos, as Forças Armadas intervieram na política nacional para enfrentar a desordem, a subversão e corrupção que abalavam as instituições e assustavam a população. Então, veja, as Forças Armadas intervieram na política nacional para enfrentar a desordem, a subversão e corrupção. Então, as Forças Armadas elas foram chamadas pela população, por uma parte da sociedade civil, que aqui é tratada como a sociedade civil, para instituir a ordem, acabar com a subversão e a corrupção. Portanto, é uma instituição ordeira, contrária à subversão e incorruptível. Então, a sociedade brasileira estava em estado de anomia. Algumas partes da sociedade chamou as Forças Armadas, que intervieram e instituíram a ordem e acabaram com a corrupção, imagino, né? Que é algo muito parecido com o que muitos bolsonaristas, muitos fascistas, muitos membros dessa extrema-direita raivosa defendem quando dizem ou apregoam a necessidade de instituir uma intervenção militar constitucional. Então, se você pegar o substrato, o fundamento dessa primeira parte do texto do Mourão, é rigorosamente o mesmo daqueles que defendem a famigerada intervenção militar constitucional, né? Como se isso existisse. Mas o que é essencial que nós entendamos é que os pressupostos, se não são idênticos, eles são muito, muito, muito semelhantes, né? Então, o General Mourão está recorrendo a algo que está posto hoje no bolsonarismo e principalmente dessa base mais sectária, defensora acrítica de todos os atos do presidente da República. E a segunda parte, ele procura estabelecer uma falsificação histórica. Não que a primeira não seja, a primeira também é uma falsificação histórica, né? Mas a segunda, ele explicita essa falsificação histórica. Então ele diz assim: com a eleição do General Castelo Branco, iniciaram-se as reformas que desenvolveram o Brasil. O que é absolutamente falso. A ditadura militar é o período em que mais se aprofundou a desigualdade econômica do Brasil. Se ele estiver entendendo que o desenvolvimento do Brasil passa também pelo aumento da desigualdade, então ele está correto, né? A julgar pelo governo Bolsonaro e pelo aumento da desigualdade, especialmente no ano de 2019, talvez seja.
Mas se a gente analisar e tiver boa fé em relação ao general, nós vamos aqui constatar que existe, na bem da verdade, uma falsificação científica, historiográfica, do que foi a ditadura militar. Então são duas falsificações. A primeira falsificação é que os militares não foram chamados. Os militares, eles participaram ativamente da construção do golpe de 1964. Muitos membros das Forças Armadas participaram de instituições criadas por grandes empresários. Um deles, por exemplo, é o Júlio de Mesquita Filho, dono do jornal Estado de São Paulo, né? Filho do patriarca que fundou o Estado de São Paulo no século XIX, chamado A Província de São Paulo, que defendia inclusive o escravagismo. Esses militares participaram ativamente dessas instituições. A instituição mais famosa chamava-se IPES, Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, que era financiada por empresários, grandes conglomerados nacionais e multinacionais, quase todos eles norte-americanos, e esses generais passaram 3, 4 anos participando ativamente das reuniões e formulando as políticas econômicas e a oposição, né, ao governo João Goulart, né, principalmente ao governo João Goulart. Comprovadamente os militares construíram o golpe de 64 e inclusive construíram a desestabilização do governo João Goulart. A segunda falsificação, como eu já disse, os militares não foram responsáveis por engendrar processos de desenvolvimento econômico, político e social no Brasil, muito pelo contrário. Primeiro, em função da repressão. Os militares mataram algo em torno de 8.500, 8.600 pessoas. Além dos militantes que se opuseram, das pessoas que se opuseram abertamente ao golpe de 64, reconhecidamente hoje, comprovadamente, os militares mataram algo em torno de 8.000 a 8.300 povos nativos brasileiros, ou seja, 8.000 a 8.300 indígenas brasileiros. Isso comprovado por meio de relatórios e devidamente publicado no relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Então, os militares instituíram um processo generalizado, uma estrutura que generalizou a repressão. Esse é um primeiro dado. O segundo dado, né, que é um dado econômico, então, se por um lado os militares construíram instituições de perseguição e de retirada de direitos básicos à cidadania, por um outro lado, os militares construíram, economicamente falando, uma sociedade muito mais desigual do que eles receberam com o golpe que engendraram. Existe um livro que eu gosto muito, que é esse livro aqui, do Pedro Ferreira de Souza, ganhou o prêmio Unpox 2017, chamado Uma História da Desigualdade e a Concentração de Renda entre os Ciclos no Brasil, de 1926 a 2013. Esse livro é um livro muito interessante porque ele procura estabelecer, a partir de uma longa série histórica, como que se deu a instituição dos mecanismos institucionais de reprodução da desigualdade. E a que conclusão ele chega? Baseado na teoria do Thomas Piketty, que escreveu o Capital no século XXI, ele chega à conclusão que existiram 3 grandes períodos de aprofundamento da desigualdade econômica no Brasil. O primeiro foi no Estado Novo, também uma ditadura. O segundo foi na ditadura de 1964, na ditadura civil-militar, e isso não é uma coincidência. A ditadura ela foi engendrada pelas classes dominantes, pelos mais ricos, justamente para instituir mecanismos que pudessem fazer com que eles concentrassem mais renda, né? É isso que ele vai provar. E a terceira, do que ele chamou de período de redemocratização, que é no final ali da década perdida, e quando da instituição das políticas neoliberais no começo da década de 90. Esses são os 3 grandes períodos de aprofundamento da desigualdade e de consolidação da desigualdade, né? de uma dada estabilização da desigualdade a partir de uma alta concentração de renda. Então, quando os militares assumiram, eles assumiram instituindo uma série de medidas que desconstruíam
entre o Estado Novo e a ditadura civil-militar de 64, havia de fato reduzido um pouco a desigualdade, não reduzido como nos países europeus ou mesmo nos Estados Unidos, porque lá teve as guerras teve um grande impacto na redução da desigualdade, mas havia um processo de uma redução lenta da desigualdade, né? O que já foi suficiente para que as classes dominantes se articulassem num golpe de Estado. Então, o que diz o Pedro, né? Ele diz o seguinte, olha só o que ele diz: a tentativa dos militares de alavancar os investimentos em um mercado nacional de capitais também redundou uma redução do escopo ou flexibilização da tributação progressiva. O que é a tributação progressiva? É a tributação que todos os países desenvolvidos seguem. Aqueles que são mais ricos proporcionalmente pagam mais e aqueles que são mais pobres proporcionalmente pagam menos. Porque se você instituir uma tributação regressiva, como é o caso do Brasil, aqueles que são mais pobres proporcionalmente pagam mais e aqueles que são mais ricos proporcionalmente pagam menos. O Brasil tem umas taxas, uma das estruturas tributárias, uma das ordenações tributárias mais benéficas a quem é muito rico. Praticamente não paga imposto. Então, o que diz lá? Lucros, dividendos de ações, bonificações em dinheiro, juros de títulos públicos e cadernetas de poupança e alguns outros rendimentos tornaram-se, sob certas condições, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, com alíquotas mais baixas do que os dos impostos progressivos. Ou seja, quem é que tem lucro? O cidadão comum tem lucro. Quem tem lucro é o empresário. Dividendos de ações. Quem investia em ações na década de 60 e 70? Né? Bonificações em dinheiro. Quem recebia as bonificações em dinheiro? Né? Se não gerentes, etc. Juros da dívida dos títulos públicos. Quem investia em juros de títulos públicos naquele momento? Né? Então o sujeito ele pegava parte da renda. O que isso acabou induzindo? Ele pegava parte da renda, ao invés de investir necessariamente em produção, ele preferiria, se o mercado estivesse favorável, investir em juros de títulos públicos, até porque os juros, né, o que ele recebia do governo federal não era tributável, né, não era tributado. Então, de uma certa forma, a ditadura militar acabou cristalizando, acabou cimentando a desigualdade tributária que nós estamos submetidos hoje. Então, se hoje ricos não pagam quase nada, se hoje ricos têm uma alta concentração de renda, isso se deve em boa parte também à ditadura civil-militar instituída a partir de 1964. Então, a desigualdade econômica em que o Brasil está submetido, uma das maiores desigualdades econômicas do planeta, é uma obra também dos militares e do golpe de 64. Talvez o general Mourão se orgulhe do golpe de 64 justamente por isso.